Olá, enfermagem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Enfermagem, que é um podcast do COFEM. Estamos aqui no 27º CBSenf e estamos de forma itinerante trazendo para vocês vários convidados que estão dentro do congresso palestrando, participando, e agora teremos um encontro aqui, eu trouxe uma palestrante que também vai trazer para vocês um pouco, conversar com vocês aqui um pouco com o nosso podcast, que é um tema assim muito relevante, já que nesse CBSenf nós estamos trabalhando muito a parte de tecnologias, o avanço da enfermagem, o empreendedorismo. Então eu trouxe aqui, uma pessoa incrível que vai assim contribuir com o seu crescimento. Você que é estudante, que ainda não descobriu aonde você quer chegar, e você que é profissional de enfermagem, técnico e enfermeiro, precisa acompanhar o que está acontecendo das atualizações dentro da enfermagem. Então, vou apresentar para vocês a Paola Furlan, que é enfermeira, a doutora enfermeira Paola Furlan. Ela é docente do curso de enfermagem, é empreendedora, e Paola é uma das, acho que é das percussoras em relação à teleconsulta, teleenfermagem dentro, da nossa profissão, empreendendo, utilizando essas estratégias. Ela coloca realmente a mão na massa. E ela fez também uma dissertação dela de mestrado com esse tema, teleconsulta, teleenfermagem. Então, é muito importante. Eu estou muito feliz em estar te recebendo aqui. Porque, quando eu penso em teleconsulta, teleenfermagem, vem o seu nome, porque a gente já se conhece há muitos anos. Há muitos anos. E a gente vem, desde 2018, juntas, Sim, trabalhando, levantando essa bandeira na enfermagem, que é o empreendedorismo. E com o avanço, a gente teve, lógico, na pandemia foi muito triste para a nossa categoria, a gente perdeu vários amigos e colegas da profissão, mas a gente teve um avanço muito grande, inclusive para o lado empreendedor na pandemia. Então, a partir de 2022, a gente vem com novas resoluções, com novas possibilidades. Exatamente. E é importante que o enfermeiro e o técnico de enfermagem conheça as nossas atribuições, o que dentro das nossas atribuições nós podemos fazer. E hoje, a teleconsulta e telemonitoramento, que a Paola vai explicar um pouquinho sobre isso, está sendo algo muito importante e precisa ser valorizado, e inclusive trazendo também esse olhar de segurança do paciente também. Porque não é porque eu estou utilizando a rede, a internet para fazer uma consulta, que eu não tenho que oferecer segurança dos dados do meu paciente. Exatamente. E o aspecto ético, O aspecto ético, que é muito importante. Exato. Então, Paola, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite para estar aqui contando um pouquinho da sua história como empreendedora. E conta um pouquinho de como você chegou até pensar em construir uma dissertação de mestrado, trabalhar com esse tema, teleconsulta, telemonitoramento. Então vamos lá, Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, Alcione. Tem que fazer o coraçãozinho para a Alci, gente, é sobre isso. Então vamos lá falar um pouquinho. Pessoal, é o seguinte... tudo começou quando eu era enfermeira na atenção primária. Então, eu trabalhava na atenção primária, fazendo pré-natal, atendendo os bebês na puericultura, e eu sentia uma necessidade muito grande de poder acompanhar essa mamãe e esse bebê no domicílio. Porque no contexto da atenção primária, a gente tem um agente comunitário de saúde que faz a visita domiciliar. Entretanto, o ACS muitas vezes ia na casa, mas não tinha, vou falar o discernimento para falar para mim: olha, Paola, eu identifiquei uma situação de icterícia, eu identifiquei uma situação de fissura mamilar, porque o ACS não é treinado para isso. Sim. Então, o que eu pensei? E se eu tiver um suporte, algo que o ACS possa tirar foto e mandar para mim, eu dentro da UBS? E se eu tiver um aplicativo que eu possa ajudar o ACS a identificar esses como sinais? Como se fosse roteirizar, Perfeito. Então, você precisa fazer isso, olha isso, olha isso. Exatamente. Isso fica mais prático. Exatamente. E aí você tem esses dados, que chegavam para mim dentro da UBS.
Então, e ficavam registrados. Então, você Perfeito. conseguia, muitas vezes, trazer o resultado do seu trabalho. Quantas mães foram atendidas. Porque a gente vê essa dificuldade de registrar, muitas vezes, né? Então, seria uma forma importante. E aí, como foi? E aí, diante disso, a gente criou, então, no mestrado, esse aplicativo para o agente comunitário ter um suporte na visita domiciliar e acompanhar esse bebê à distância. Esse trabalho foi, inclusive, premiado no estado do Paraná, em 2019. Então, a gente recebeu um prêmio por inovação, por tecnologia, né? Ele foi utilizado na cidade de Maringá por um certo período, mas daí veio a pandemia, que é o que a gente estava conversando no backstage, né? E a gente sabe que muita coisa foi ressignificada na pandemia. Entretanto, foi algo muito legal porque trouxe a teleenfermagem, a telemedicina e a telesaúde para a luz, né? Para um patamar de tipo assim, opa, peraí que isso aqui é interessante. Vamos utilizar isso? Tanto que, como a Alci estava falando, né? A partir de 2022, então a gente tem a regularização da teleenfermagem, a teleenfermagem sendo utilizada em todo o Brasil, vou falar assim, né? Depois dessa regulamentação. E a gente começa a falar um pouco mais dessa importância da tele no contexto da enfermagem em todos os setores. Não é só assim, eu quero fazer atendimento online. Não. Né? Eu posso usar a teleenfermagem para fazer o atendimento domiciliar, para fazer o atendimento em coworking. Consultório. Isso, para fazer até um pré-atendimento para eu entender qual é como que esse paciente está antes mesmo de fazer a consulta. Sim, eu acho muito importante. Eu vou trazer o exemplo que eu sempre uso, né, para a área da professora Alcione, que é tratamento de feridas. Então, quando a gente faz tratamento de feridas, a gente sabe que é muito complexo, né, tratamento de feridas. E muitas vezes o paciente entra em contato falando assim, enfermeira, tô com uma ferida aqui, você poderia vir ver? Mas você não sabe a dimensão da ferida, se tem muita secreção ou não, se ela é pequena, se ela é grande, se ela é profunda. O que eu vou precisar utilizar, né? Exatamente. E aí, nesse sentido, fazer um pré-atendimento, uma pré-consulta online viabiliza demais o nosso atendimento. Por quê? Porque eu consigo ver o paciente antes, eu consigo ver a ferida online. Mostra pra mim, então. Deixa eu ver, onde que é essa ferida? Região sacral? Né? Por mais que a gente não consiga aferir a profundidade ou né? Te dá uma noção. Exato, mas você consegue entender, tipo assim, opa, então calma aí. Eu vou precisar de tais e tais materiais. Opa, o valor que talvez tinham falado para ele não vai ser esse valor, que é o que a gente estava debatendo no off, vou falar assim, não vai ser porque é uma ferida muito maior, né? Então, a teleenfermagem, ela vem não só para quem quer atender 100% online, pessoal, mas para que a gente possa agregar em todas as situações. Eu acho isso muito válido, inclusive trazendo para minha área de feridas, por exemplo, se eu vou ter que levar um material para poder fazer um desbridamento, como que eu vou adivinhar? Então, assim, às vezes são materiais mais caros, coberturas mais avançadas ou não. Então, você faz esse planejamento até para você saber o que você realmente precisa levar. Até porque quando você vai até a casa do paciente, você não está dentro de um consultório. Exatamente. Onde você tem quantidade X estoque de material. Você tem que levar a tua malinha, né? Então, você organiza mais ou menos aquilo ali e já sabe... Tem o tempo, quanto vai demorar, porque às vezes tem mais de uma ferida, seu tempo vai ser maior, então você já se organiza. E esse consultório online não só, porque as pessoas ouvem assim, consultório online é algo que as pessoas acham que é algo só atendimento online, isso. Mas ele pode ser levado, né? Então, quando eu estou atendendo na casa do paciente, de forma, né? Ou tenho como se fosse um home care, eu vou até a casa do paciente, ofereço o cuidado, eu preciso ter a análise, eu preciso ter o meu prontuário, eu preciso ter toda a parte do processo de enfermagem, não é porque eu estou fora do consultório que eu não posso usar. Ou é porque eu estou fazendo teleconsulta, né, num ambiente virtual e fechei a tela, acabou. E a segurança dos dados? Exatamente. É onde fica acessado e guardado tudo aquilo que o paciente te disse, que você fez uma consulta e foi avaliando, que é o histórico de enfermagem, né? Os exames prévios, tudo isso precisa estar armazenado
E as pessoas acham, por fazer consulta online, que isso fica... A gente não precisa ter esse comprometimento, mas é um comprometimento ético. Fazer consulta fora de uma instituição, seja um consultório, atenção básica ou o âmbito privado, você tem responsabilidade, sim, pelo seu paciente. Esse paciente depois pode falar, olha... O tratamento da Alcione que eu contratei, que eu vim aqui, que ela veio na minha casa, não foi legal, aconteceu isso, a vida piorou, meu pai foi a óbito. E aí você precisa justificar isso no conselho de enfermagem. Exatamente. E você não tem uma anotação. Exatamente. E às vezes a pessoa fez, executou, prescreveu, né, acompanhou, mas não registrou. Sem registro não tem como provar que foi feito. E isso que a Alci está trazendo, gente, é muito importante, porque a gente vê os colegas empreendendo, né, que a gente está trazendo a teleenfermagem, empreendedorismo aqui nessa conversa hoje, e esquecendo de fazer essa parte do processo de enfermagem. Mas nós precisamos lembrar que a enfermagem não é só a mão na massa, ir lá e fazer o curativo, ir lá e fazer, né, toda a parte da consultoria em amamentação. Não, nós precisamos também fazer toda a parte ética e documental. E aí a gente estava até trazendo aqui alguns aspectos que é importante vocês lembrarem, né? Então, pessoal, a resolução 736 de 2024, ela obriga todos nós, na enfermagem, a realizarmos o processo de enfermagem, independentemente de onde nós estejamos. Então, mas Paula, eu só fui fazer um banho no leito. Não interessa. Só fui fazer uma medicação. Não interessa. Eu preciso anotar tudo o que eu faço. Uma vez que você vá no domicílio do paciente fazer esse atendimento, você está empreendendo. Então, isso é um ponto que eu bato muito. Pessoal, quantos colegas hoje trabalham no hospital, Alci? Quantos? Muitos. E aí falam assim, viu, Alci, você vai de alta, você não quer que eu vá na tua casa para te ajudar, né? Fazer um cuidado, te ajudar no banho, te ajudar no nenê? Muitos colegas fazem isso, pessoal. Aproveitam, né, que estão dentro do hospital e oferecem, viu, eu vou lá, Alci, com você, te ajudar nesse primeiro momento, e vão no domicílio. Se você saiu de dentro do ambiente hospitalar, pessoal, e está ofertando o seu trabalho na casa das pessoas, em coworking ou online, você está empreendendo. O grande ponto que a gente está trazendo aqui hoje é como você faz isso. Você está fazendo isso da forma que ela realmente precisa ser feita, ou seja, documentando, seguindo todo o suporte ético que o COFEN e os CORENs colocam, né, pessoal? Então é muito importante você estar atento, independentemente se atendendo somente online, ou no domicílio, ou em coworking. É isso que nós estamos trazendo aqui para você. Como a Alci comentou, pessoal, o consultório online é essa estrutura online, ou seja, o prontuário online, que você vai carregar com você. Foi fazer um banho no leito? Vai pegar o seu celular, vai abrir, vai anotar no seu prontuário online. Porque tem um ponto muito importante. Muitos colegas anotam em papelzinho e vão fazendo esse arquivo em pastinha. Mas, pessoal, a gente tem a lei 14.510 de 2022, que obriga que todos esses dados sejam armazenados por 20 anos. Uau! 20 anos. E aí eu pergunto, como é que a gente vai armazenar pastinhas de papel e tudo mais por 20 anos. Não tem nem como. Às vezes a gente muda, sai de um lugar para o outro e o papel vai se perdendo, não tem... E ele vai molhar, ele vai mofar, ele vai queimar. E daí, às vezes chega um momento que a gente não aguenta mais papel em casa e fala, meu Deus, né, o paciente nem está mais comigo, ou até já foi a óbito e tal, e você tem que armazenar. Então, por isso, esse consultório online, ter o seu prontuário, né, dentro do celular, que é seguro, até porque você vai armazenar fotos, a evolução. E hoje em dia é muito perigoso, porque eu percebo as pessoas falando assim, eu faço teleconsulta assim. Eu abro meu aplicativo de WhatsApp, faço uma chamada de vídeo no WhatsApp, converso com o paciente e pronto, ele me manda as fotos pelo WhatsApp. Gente, o celular, o que acontece? Alguém furta ou rouba o seu celular, ele terá acesso a essas fotos que não são suas. Ainda mais, por exemplo, eu que trabalho com a área de feridas. Tem áreas do corpo que são áreas mais íntimas, né? Então pode ser, por exemplo, uma síndrome de Fournier, que é na região sacral,
Então, assim, ou um paciente grande queimado, que às vezes a queimadura é tão extensa que pega a região íntima. Feridas de mucosa, né? Mama. Então, assim, imagina essas fotos. Ah, mas não tem rosto, né? Não interessa. Não interessa. Tem que ter termo de consentimento para a pessoa, para você ter acesso a essas fotos, acompanhar, dizer no termo para quê? Porque o enfermeiro gosta. A gente está num congresso de apresentar trabalho. Então, quer realmente produzir um trabalho científico usando fotos, fazer uma palestra, uma participação, um evento, pede termo de consentimento, porque é a foto do outro, né? E o outro tem que autorizar o uso dessa parte imagem. Do outro, mesmo que não apareça o rosto dele, mas é a parte do outro. Eu já tive pessoas que tiveram problemas, porque trabalhavam com a parte de estética e foram fazer uma foto do abdômen de uma moça e ela tinha uma tatuagem. E pegou a deiscência cirúrgica na região do abdômen, mas também pegou a mama. E a pessoa usou essa foto para poder fazer um evento, para divulgar o trabalho dela de reparação de cicatriz de mama e cicatriz de abdômen. E a borboleta, alguém identificou, falou, olha, essa tatuagem aqui, e ela avisou, estão usando a sua foto num congresso. Então, quem te conhece, porque você é uma pessoa que está na rede social, tem foto de biquíni, sabe que aquela tatuagem ali é sua, isso virou um problema ético muito grande, porque ela não tinha autorizado, ela não tinha assinado, e ela se sentiu invadida, uma profissional usando a imagem dela. Então, a mama estava exposta e a tatuagem foi algo que identificou. Né? Então, eu também já vi apresentações de trabalho com queimaduras faciais, o rosto sem estar protegido. Então, dava para identificar realmente quem era. Então, a gente tem uma resolução também sobre esse acompanhamento e uso das mídias sociais. Então, a gente tem que ter muito cuidado em postar as informações, de usar. A gente fala assim, mas não está na internet, mas está no congresso. Alguém fotografa. De compartilhar, que a gente vê sendo compartilhado em grupos de WhatsApp. Que a gente fala muito isso, pessoal. Né? Essa falta de como é que fala? De respeito. De respeito, exato. Né? Porque... Então, acidentes. A pessoa chega, tira na foto e aquilo divulga, filma. Exatamente. E como a professora Alce está falando, né, pessoal? Tipo assim, essa pessoa com essa tatuagem, ela vai abrir um processo, e não só um processo ético, vai para um processo judicial mesmo, danos morais. Sim. Entendeu? É sobre isso. É sobre isso. Vai mexer no bolso. Eu acho que um principal ponto que a gente gostaria de deixar para os colegas aqui hoje é esse aspecto, pessoal. Que uma vez que nós estejamos empreendendo com teleenfermagem, ou domiciliar, ou coworking, a gente precisa estar atento a esse aspecto ético. Uma vez que você não está mais dentro do ambiente hospitalar ou de UBS, você responde pelos dados do paciente. Você. Né? Você precisa armazenar esses dados. Você precisa guardar. É uma responsabilidade sua. Sua. É sua. Isso está, pessoal, em várias e várias resoluções e leis. Claro que não dá pra gente ficar falando todas aqui, né, Alce? Mas, enfim, temos o trabalho que eu faço, a Alce faz e tantos outros colegas de empoderar, né, os colegas que queiram saber mais a respeito disso, né? Paola, conta pra gente a diferença, porque assim, o enfermeiro, ele pode utilizar, né, essas ferramentas, ter seu consultório online, ter um prontuário, fazer uma consulta de enfermagem online, mas de forma segura. Sim. E o técnico de enfermagem, porque muitas vezes a gente está falando para um público aqui que tem técnicos, enfermeiros, estudantes, e muitas vezes o técnico fala assim, poxa, eu não estou dentro do empreendedorismo, né? Eu sou só... Parece que quando fala de empreendedorismo, fala só para o enfermeiro. E o técnico, né? Então, assim, explica um pouquinho da teleconsulta e do que o técnico pode fazer dentro desse acompanhamento online. Vamos lá, então. Acho que o ponto de partida é nós falarmos de qual é a resolução que embasa a teleenfermagem. Então, a resolução que embasa a tele é a 696 de 2022. A teleenfermagem, pessoal, ela contém 6 modalidades. Então, são 6 modalidades. Teleconsulta, telemonitoramento, teleatendimento, educação em saúde, teleconsultoria e atendimentos de... ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Pronto atendimento, né? Como se fosse um pré-atendimento.
E aí, pessoal, quando a gente fala de teleconsulta, o nome já diz, teleconsulta. Quem faz consulta de enfermagem? Enfermeiro. Consulta de enfermagem, contém os 5 passos que o processo de enfermagem determina. Então, a teleconsulta, ela é, por lei, feita só por quem? Pelo enfermeiro. Mas o técnico em enfermagem, ele também pode trabalhar dentro da teleenfermagem. Em que momento? Fazendo teleatendimento, fazendo telemonitoramento. Então, eu posso ter um técnico em enfermagem que faça um pré-atendimento? Eu posso. Eu posso ter um técnico em enfermagem que faça um pós-atendimento? Pode. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter um atendimento do enfermeiro fazendo uma teleconsulta. Sim. E, na sequência, um técnico em enfermagem indo em loco para fazer a realização do que foi prescrito ou acompanhar a evolução, né? Acompanhar a evolução da ferida, acompanhar a evolução do paciente, né? Então, o técnico, ele entra, assim como em todos os contextos de saúde, complementando o trabalho do enfermeiro, agregando valor, né? Mas o técnico vai fazer o quê? Ele vai fazer o que ele já faz na prática, né? Ele vai executar. Ele vai sim, quando eu falo isso, eu sou meio criticada, mas vou falar, Alcione, vou falar aqui. Ele vai avaliar. Ele avalia, gente. Ele avalia e passa para o enfermeiro, mas é óbvio que a palavra final... Sim. Quem vai prescrever é o enfermeiro, mas o técnico de enfermagem também faz uma pré-avaliação, pessoal. Sim, ele sinaliza ali. Exato. E é muito importante, por exemplo, a gente não consegue, por teleconsulta, por exemplo, avaliar odor. Exatamente. E aí você tem um técnico de enfermagem que está trabalhando comigo, então eu fiz a primeira consulta, teleconsulta, avaliei a ferida e tal, prescrevi, e aí ele vai até a casa do paciente executar a conduta. Chegando lá, fisicamente, ele vai me passar para mim, vai me monitorar o que está acontecendo. E aí ele vai, olha, Alcione, ele pode me sinalizar, Alcione, tá com odor fétido. É isso mesmo, essa cobertura tá muito secretiva, a profundidade tá além do que a gente estava percebendo pela imagem, porque às vezes por filme, né, ou por vídeo e tal, você não consegue ter uma dimensão, pode ter uma cavidade, uma fístula ali. Então, assim, ele precisa e ele vai complementar isso com o registro, que é muito importante. Exatamente. E a gente vê, por exemplo, o técnico de enfermagem trabalhando em home care, né? Então, quem está no home care diretamente é o técnico de enfermagem. E sempre o paciente que está em home care, que usa o serviço de home care, é um paciente muitas vezes mais que necessita de cuidados. Exatamente. Então, ele tem uma ferida, ele tem um dreno, ele tem, né, uma GTT, uma gastrostomia, ele tem, enfim, várias e precisa desse acompanhamento. E aí o técnico está lá executando e ele esquece muitas vezes de anotar. Ou então anota, por exemplo, coisa que o técnico adora, que é os sinais vitais. Ele acha que todo o trabalho dele é voltado para sinalizar e registrar sinais vitais e se o paciente aceitou ou não a medicação, né? Se foi feita a medicação X, a prazo, a medicação e sinais vitais. E o cuidado do técnico por teleconsulta, por telemonitoramento, por teleatendimento ou fisicamente ali por trabalhar em home care, ele é muito importante ter esse registro. Porque a gente está falando, se não registrou, mesmo o enfermeiro ou o técnico, não foi feito. E aí como que você vai ter segurança, o técnico ter segurança de que está ali executando aquele procedimento de forma adequada e seguro está sendo feito, e o enfermeiro também. Então, é muito importante de falar isso dentro, né, o enfermeiro fazendo o processo de enfermagem, mas o técnico tem a responsabilidade de anotar. Ele não vai evoluir, né, até porque a evolução parte para um processo, né, um raciocínio mais de um todo de avaliação. Um raciocínio clínico. Sim. Mas ele precisa anotar e avaliar realmente os sinais, se realmente tem infecção. Sim, ele avalia, então avalia, né? Esse que é o ponto. O técnico avalia, gente. Ele avalia. E o enfermeiro que não leva em consideração o que o técnico traz é um enfermeiro que precisa rever a sua prática. Sim, é importante. Porque se o técnico está trazendo para mim, olha, Alce, a gente está fazendo tal e tal curativo, parece que agora está mais secretivo. E, imagina. Será? Nada a ver, ele não sabe o que ele está falando. Então, a gente precisa levar em consideração essa visão do técnico e lembrar que o técnico de enfermagem ele pode empreender
Pode, desde que ele tenha um enfermeiro junto consigo. Isso aí. Então, a gente trabalha em equipe. A gente trabalha em equipe dentro do hospital e da UBS. A gente trabalha em equipe também no mundo do empreendedorismo e da teleenfermagem. Sim. Tá? Então, a gente pode ter... Eu vou trazer um exemplo. A gente tem colega agora, pessoal, trabalhando 100% online. Muito legal o que elas estão propondo, né? São de São Paulo, as colegas. Então, o que elas propõem? As enfermeiras fazem essa teleconsulta, então a consulta ela é online. Os técnicos fazem o telemonitoramento, mas se revezam na ida no domicílio do paciente. Então, por exemplo, a enfermeira faz a teleconsulta online, depois vai na casa para fazer uma avaliação mais aprofundada. Faz a prescrição, na sequência o técnico de enfermagem faz o telemonitoramento online, mas também vai no domicílio para poder pôr em prática algumas prescrições, tanto de enfermagem quanto de medicina. Então, assim, não existe, pensando no empreendedorismo, não existe um custo de ter um lugar fixo, estrutura, como nós estamos aqui agora. Não existe uma estrutura. O consultório é todo online. Então, a equipe está toda online e elas apenas se deslocam. Isso é uma possibilidade. Sim, tá avançando. Já está acontecendo. Sim, até pelos custos, né? Exatamente. Então, se a gente for pensar hoje, para ter um consultório físico, não é barato. Não é barato. Tem o aluguel, tem o condomínio, tem luz, tem internet. Tem os gastos, impostos, né? Os impostos. A equipe de limpeza e pagar detetização. o lixo, né? Tem que ter lixo lixo. infectado para retirar, tem que pagar uma Exatamente. taxa. Então, não é fácil, Sim. né? Mas é possível. É bom que você entenda que é possível você ser enfermeiro. Exatamente. E é possível você empreender junto com o técnico de enfermagem. Eu sempre sou uma das pessoas que falam sempre desse trabalho em conjunto. E o técnico, para poder trabalhar também e querer empreender, ele precisa buscar uma capacitação. Então, se você é técnica de enfermagem, por exemplo, gosta da área de saúde da mulher, tem alguma enfermeira que trabalha empreendendo com saúde da mulher, precisando de você. Com certeza. Só que não adianta você querer trabalhar com saúde da mulher, sendo que a sua vivência toda, por exemplo, é a nível de pré-atendimento SAMU ali, um exemplo Exato. tipo SAMUzeiro. Então, o que a sua experiência de SAMU vai complementar, às vezes, num cuidado mais ambulatorial. Então, o olhar é diferente. Então, buscar se capacitar. Então, o técnico tem que se capacitar, sim. Eu vejo muitos técnicos querendo empreender sem nem... Pois, quero trabalhar com você, Alcione, com feridas. Eu falo, você tem capacitação, tem um curso de habilitação? Qual que é a sua experiência? Não, eu tenho 20 anos de obstetrícia. Então, para mim, o seu currículo não serve para minha vivência. Sim. Porque eu quero um técnico para trabalhar comigo que tenha um amor por feridas, que tenha noção. Porque quando eu vou falar para ele, olha, usa a cobertura X, ele vai saber o tempo de usar, a forma de usar. Que saiba avaliar Saiba avaliar a como é que a ferida. gente está falando. Olha, esse tecido é desvitalizado, esse é necrose. Então, assim, quem Alce. muitas vezes está na obstetrícia tem um olhar da obstetrícia. Exatamente. Que é importante. Então, se você trabalha na obstetrícia, tem uma experiência, gosta, ama, busque trabalhar com enfermeiros e empreendedores nessa linha. E está crescendo muito. Eu brinco que as áreas que estão crescendo muito é a obstetrícia, né? Enfermagem e saúde da mulher também. Saúde da mulher, materno infantil, feridas, estética e as PICs também. As PICs, terapias integrativas e complementares, né? Eu acho que isso é uma área que está crescendo. E se você, técnico, está assistindo a gente, sonha em complementar a sua renda, porque o enfermeiro também hoje complementa a renda. Perfeito. Paola é professora, eu também sou professora, empreendedora. E dá para empreender sendo professora, funcionária pública também. E aí vai depender do seu o seu contrato de trabalho, né? Você não tem dedicação exclusiva, mas converse com a RH do seu trabalho, da sua empresa. Exatamente. E dá, assim, para complementar empreendendo fora do seu horário de trabalho. Exato, que é o que eu sempre falo, gente. Se todos os colegas das outras áreas, médico, nutri, psicólogo, fisioterapeuta, trabalham no hospital e também atendem no seu próprio espaço, por que a enfermagem não pode? Sim. A gente pode e a gente deve. Porque quanto mais colegas empreendedores nós tivermos, maior será a nossa força, vou falar assim, para mostrar o que a enfermagem faz de fato
de fato, né? Fora do contexto hospitalar, da OBS, o nosso trabalho, a nossa consulta de enfermagem, como nós estávamos falando aqui anteriormente, né? O paciente chegou para mim para fazer para consulta, né, de feridas, mas ele fala que já passou no médico. Eu vim aqui só para fazer o curativo. Sim. Não, ele vai entender qual é a minha função como enfermeira. Vou trazer para minha área, eu sou da saúde mental. É mais inovador ainda, todo mundo fica assim, como assim uma enfermeira empreendendo na saúde mental com terapia integrativa? Porque eu vou agregar valor ao que o colega faz também. Eu sou parte da equipe multi. Sim. As pessoas precisam começar a enxergar isso. Elas vão enxergar quando nós tivermos mais enfermeiros empreendendo e mostrando o que nós fazemos enquanto empreendedores. E ainda tá, tipo assim, você vê ainda um problema dessa, por exemplo, indicação. O médico ainda não está indicando o seu trabalho porque não conhece você, Exatamente, não conhece o seu trabalho. O que você faz. Porque eu tenho certeza, por exemplo, hoje eu atendo vários pacientes pós-operatório de cirurgiões plásticos que já entenderam o poder do meu trabalho, a transformação, quanto eu agrego no trabalho dele. Porque ele não quer uma paciente que tenha uma deiscência cirúrgica, onde o pós-operatório dela, que pagou por aquilo para ter uma sensação de bem-estar, fique com uma deiscência que vai atrapalhar a qualidade dela e ela vai ficar com a estima lá no chão. E ninguém faz cirurgia plástica para ficar com estima baixa. Quer o que? Autoestima. E a mulher quer ficar bonita, quer colocar um biquíni, não ter tanta cicatriz. E é isso. Então, assim, se o cirurgião não sabe o que eu faço, se o paciente não sabe o que eu faço, como a gente vai conseguir essa valorização? Né? E eu vou trazer isso para minha área. Então, complementando a fala da Alce, e na saúde mental, o que eu vou fazer no meu consultório de enfermagem? A mesma coisa, eu vou agregar com um colega psiquiatra, com um colega da psicólogo. Eu vou agregar, pessoal, mas agregar como, Paola? Acompanhando o processo do paciente. Se ele está tendo melhor ou não, se ele está tomando medicação ou não, colocando em prática terapias integrativas que a gente pode estar realizando. Ok? E tudo isso, como a gente está falando aqui de teleenfermagem e empreendedorismo, fazendo esse acompanhamento tanto presencialmente quanto online. Então eu acompanho, né? Inclusive na palestra eu vou mostrar. Acompanho através do aplicativo se o paciente está tendo melhora social, se ele está entrosando ou não, se ele quer tomar banho ou não. Porque a depressão, a pessoa não vai querer tomar banho. Ela não quer levantar da cama. Mas se eu tenho uma enfermeira que está ali todo dia, aí, como é que você tá? Nossa! Como é que você tá, Paola? Você conseguiu tomar banho hoje? Você conseguiu se alimentar hoje? Paola, a gente não consegue, muitas vezes, ter acesso direto ao psiquiatra. Exatamente. Imagina, você como tem é que eu tomo consulta, essa medicação aqui agora? Consulta, marca a 40 dias o retorno. E você, como é que fica nesses 40 dias? Quem vai tirar suas dúvidas? Quem vai estar do seu lado? Super importante, super, assim, eu acho assim, a gente só tem a crescer. Exato. Uma outra pergunta que é muito importante, que eu tenho certeza que você já recebeu e já até conversou, inclusive nas suas redes sociais, que você é muito ativa. Por exemplo, eu, enfermeira Alcione, sou do Corém do Rio de Janeiro. Então, tenho a minha matrícula no Corém do Rio de Janeiro. Quero fazer teleconsulta. Estou no meu consultório e, como eu trabalho com feridas, vai chegar pacientes do Brasil inteiro, né? Então, até porque a gente usa as redes sociais para prospectar, para captar clientes. Então, vamos imaginar, estou no Rio de Janeiro, no meu consultório, vou oferecer teleconsulta e esse paciente é do Paraná. Né? Então, eu estou no Rio, meu Corém é do Rio, que literalmente me cerca de cuidados dentro do meu estado de atuação, né, do meu registro, e o paciente é do Paraná. Eu posso, né? Como que fica essa história assim de eu estar atuando de forma indireta em um paciente de fora do estado? Então vamos lá, uma dúvida muito corriqueira que aparece muito, porque um dos benefícios da teleenfermagem é a gente poder atender pacientes do Brasil inteiro. Até do mundo. Do mundo, exatamente, até do mundo. E aí, nesse sentido, como que fica essa questão do nosso Corém, né? Pessoal, então é importante trazer para que vocês possam saber que sim, a gente pode atender pessoas de outros estados ou de outro país, porque a gente tem uma normativa que nos respalda, beleza? Então, quem está acompanhando a gente, anotem aí, é a Lei 14.510/2022, ela que garante que, independentemente de você estar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, como eu,
você possa atender pacientes do Brasil inteiro, prescrever cuidados para esses pacientes, prescrever, como a professora Alce, né, medicamentos manipulados, toda a parte de fitoterapia que eu trabalho também. Então a gente pode sim fazer essas prescrições, nós temos respaldo legal, tá? Você não precisa estar dentro no online, tá, gente? No isso online, só pro online. Online, sim. Vamos deixar bem claro isso aqui. Isso só pro online. Porque se você pegar o teu carro E trabalhar em outro e estado. atender a Alcione no Rio de Janeiro, você vai ter que ter 2 coréns. Sim, sim. Isso aí. Agora, online, você não vai ter que ter essa preocupação. Isso é mais um ponto positivo para a tele. E uma outra coisa importante que a gente tem que falar, que existe agora o certificado digital da enfermagem. Verdade. Que é a nossa assinatura eletrônica, que foi uma Sim, conquista muito importante, muito porque importante. a gente via, por exemplo, o médico fazendo telemedicina, né, teleconsulta médica. Isso. E no final prescrevia, né, por parte da consulta, no final finalizava ali com uma prescrição de um medicamento. E tinha aquela assinatura vinculada ao CRM, né? Saía lá, o Conselho Federal de Medicina saía com a assinatura digital e enviava para você a receita. Ele não pegava no papel, carimbava, te mandava a foto da prescrição. Existia nessa assinatura já vinculada. E agora, com a enfermagem, na enfermagem, nós temos essa forma de utilizar esse certificado digital. Então, você pode fazer a sua prescrição. Isso. Ou também pode usar essa assinatura para algum documento que você tenha que assinar um prontuário, trabalhando numa instituição privada, ou assinar um prontuário, por exemplo, eletrônico, na atenção básica, solicitar ou no seu próprio consultório. Ou no seu próprio consultório, usar Sim, essa assinatura sim. é muito importante. Porque eu via aquela dificuldade e naquele momento, muitas vezes, a pessoa usava a assinatura, eu usava Solgov. Por ser funcionária pública, eu já tinha essa assinatura eletrônica e acabava utilizando ali. Só que era meu CPF. Não tinha, por exemplo, o meu Corém. O Corém, entendi. Então, às vezes, eu me sentia frustrada. Às vezes, eu fazia o quê? Eu digitava, imprimia, carimbava. Tinha assinatura digital, mas mesmo assim, eu ainda enviava com Corém ou deixava o Corém escrito em algum lugar. Mas não era o carimbo em si. Então, eu deixava escrito, né, Alcione, Corém, deixava lá e assinava digitalmente usando a assinatura de Solgov. E agora a gente tem essa assinatura digital, né, certificado digital, muito importante para dar esse respaldo, e é importante vocês conhecerem, tá? Isso. Então, dá uma olhada no próprio Cofem Play. Isso, tem as Cofem atualizações, é muito importante que você faça o download desse aplicativo. O Cofem Play é um aplicativo que você faz o download, ele não pesa no celular, porque tem gente que fica pagando, não vou baixar o aplicativo que vai ficar pesado. E é um aplicativo que traz, assim, todas as informações. Você está conseguindo assistir esse congresso de forma remota por conta do aplicativo. A gente quase não via isso, imagina. Lá atrás, em 2020, a gente não conseguia estar tendo acesso. Imagina um enfermeiro, um técnico de enfermagem que não consegue se deslocar aqui para Salvador. Exato. Que é um custo de tempo, não é barato. A gente sabe que nem todo mundo recebe o piso salarial. Tem que trocar plantão, né? Pagar plantão. Então, é um custo muito grande se deslocar. Então, o acesso diminui. Com a parte online, tá, esse congresso, o 27º CBCenf, está disponível para vocês no aplicativo do Cofem Play. É muito importante para dar cada vez mais acessibilidade e visibilidade para a enfermagem, independente do local que você esteja. Né? Então, isso veio muito na pandemia. Essa é a proposta da tele, né? E a tele é essa também. Então, a gente está finalizando, Paola, um papo aqui muito interessante. Mas, assim, deixa pra gente o que você prevê, o que você acha do futuro da enfermagem em si, seja enfermagem técnica ou enfermagem, né, o enfermeiro de nível superior, com a teleenfermagem. É o futuro, realmente, da enfermagem? É o futuro. Eu não tenho dúvida disso, gente. Tenho certeza que a tele veio para ficar. Ela vai perpassar todos os cuidados, independentemente de onde você estiver, seja no hospital. Paula, eu não quero empreender, eu não quero fazer atendimento online. Tudo bem. Seu. Tudo bem. Se você não quer empreender, tá tudo bem. Mas é importante que você saiba que a inovação, a tecnologia, que inclusive é o tema deste congresso, ela veio para ficar, ela vai permanecer porque
No mundo inteiro, pessoal, as políticas públicas de saúde estão vindo nesse sentido, de trazer a telesaúde. E aí, dentro da telesaúde, a gente tem telemedicina, teleenfermagem, telepsicologia como um agregador. Guardem essa palavra. É um agregador de valor para o cuidado em saúde. Não é um substitutivo. Sim. Isso é o que a gente frisa muito nas pesquisas. Em hipótese nenhuma, a gente quer substituir com a teleenfermagem, mas nós queremos agregar, porque eu sei que eu posso estar com o paciente dentro do meu consultório e fora do meu consultório. Sim. É o que é a proposta hospitalar, pessoal. Essa é a proposta da hospitalar para os próximos anos. É o paciente receber alta e eu acompanhá-lo extramuros. E eu vou acompanhar ele como? Através do ambiente online, por teleenfermagem, telemedicina e por aí vai. Então, não tem como fugir, é algo que veio para ficar e é muito importante que vocês, então, tenham conhecimento sobre essas normas, né? E só para a gente finalizar, deixar muito claro, pessoal, que cuidado, né? É como a gente falou aqui muitas vezes ao longo desse episódio. Cuidado em ficar fazendo teleenfermagem pelo seu celular, tá? WhatsApp, Google Meet, Zoom. Essa não é a melhor forma. A gente sabe que tem muito colega fazendo isso. Vocês estão correndo risco. Acho que um ponto muito importante que a gente quis deixar hoje aqui é isso, né, Alcione? Se você está fazendo dessa forma, você está correndo risco, né? Transitando imagens pelo WhatsApp. Cuidado, né, pessoal? Vamos fazer, mas vamos fazer da forma correta, de forma ética de forma segura. Ética, isso. Tá? Dentro daquilo que é determinado pelos nossos órgãos, Corém, COFEM, até para que nós possamos mostrar o nosso profissionalismo. Sim. É o que eu bato muito na tecla. Porque se você atende por WhatsApp, Google Meet, o paciente ele não vai falar nada, mas ele fica assim, né? Mas o médico abre o prontuário, né? Ele abre a chamadinha lá comigo, ele emite a prescrição dele e a enfermeira tá ali mandando tudo pelo WhatsApp. E aí, quando que a gente se valoriza? Quando acontece essa valorização, entendeu? E eu acho, como você disse, veio para ficar, até porque a gente não tem, até pelo acesso. Imagina numa unidade básica de saúde que você não tem todas as especialidades. Exatamente. E você precisa, muitas vezes, acompanhar um caso, um paciente, por a parte dermatológica, infectologista, sei lá. Então, você precisa ter essa noção dessa importância do atendimento de forma online, para agregar também, inclusive, esse olhar de um especialista que não está fisicamente em loco. Exatamente. Mas que imagina, se até agendar uma consulta para um dermatologista vai demorar 50 dias. Uma teleconsulta ali você consegue às vezes agregar mais rapidamente. E o custo, né? Pensando também em custo financeiro, é muito importante. O custo, não é porque é SUS que também a gente tem que, né, não pensar em custo, mas o custo para o ambiente de trabalho, para as instituições, é muito interessante. Então, dá para flexibilizar e ter mais acesso a preço mais baixo, né? Porque é de uma estrutura realmente pagar um especialista, um cirurgião plástico para ir entendeu? Só para fazer uma avaliação e o tempo que ele está deixando naquele mesmo horário de atender mais pessoas e poder potencializar. E ali ele percebe, não, a parte dali eu acho que tem que ser uma consulta presencial e aí ele vai identificar e vai agendar uma presencial. Mas muitas vezes dá sim para ter resolutividade da forma online e inclusive em saúde mental, né? Que a gente veio com essa pandemia, a pandemia destruiu literalmente, né? A saúde mental das pessoas, inclusive da enfermagem que está adoecida. O próprio COFEM tem um programa de acompanhamento de saúde mental para os profissionais de forma online. Então, a pessoa consegue, pelo aplicativo, também acompanhar, que é importante. Muito. E é de forma online, ali a teleenfermagem acontecendo e crescendo. Veio para ficar, gente. É sobre isso. Isso aí, deixa uma palavrinha para as pessoas sobre a enfermagem em geral, sobre o congresso, o que você está achando? Vamos lá, né, gente? O 27º CBCenf tá sensacional no sentido de trazer toda essa inovação para nossa área. Então, assim, você que realmente sente aí no seu coração, que eu sempre falo, né? Que você quer transformar a enfermagem, que você acredita na enfermagem, né? Você tá aí querendo fazer um trabalho diferenciado, assista, acompanhe, como a Alci falou,
pelo Coffee Play, né? Coffee Play é um pelo aplicativo. Coffee Play, pessoal, as palestras, não só sobre inovação, mas, né, de todas as áreas para que você possa se qualificar, se empoderar. É muito importante. E isso é que nos traz valor, né? Isso nos traz valor, nos empoderar, nos qualificar e saber, claro, de todas as inovações tecnológicas que estão acontecendo. Bom, olha, o papo foi incrível, tenho certeza que vocês ficaram encantados. Essa foi a proposta para abrir esse olhar para a enfermagem moderna, uma enfermagem que está avançando, que muitas vezes quem já se formou não ouviu falar sobre teleenfermagem, teleconsulta, ou até está sobre se formando. empreendedorismo. É algo recente que é muito importante, a gente precisa falar sim, porque amplia o olhar de escolha do profissional. E o lugar da enfermagem é onde ela quiser, lógico, com muita capacitação, com muito empenho, com muita dedicação e com muita ética. Então, gente, é importante, 2 recadinhos. Assistir também esse episódio vai estar disponível. Se você não conseguiu assistir ao vivo, esse episódio vai estar disponível também pelo YouTube oficial do COFEM. Então, assista, faça lá a sua inscrição no canal, curta bastante esse vídeo, compartilhe e também faça o download do aplicativo do Coffee Play, que é muito importante, não só para acompanhar o que está acontecendo aqui com a gente ao vivo, mas também acompanhar tudo sobre a enfermagem. Tudo que a gente discutiu aqui, isso já transitou lá no aplicativo, já falou, tem as resoluções, grandes eventos, grandes palestras. É um aplicativo que ele tem muita informação acontecendo, independente do congresso. Então, o congresso ele está inserido no aplicativo, mas o aplicativo é muito maior livro, do que isso. Tem capacitações gratuitas. Então, realmente, aproveitem essa oportunidade que o COFEM está agregando para a nossa enfermagem e também para o estudante do curso de enfermagem. Exato. Tá bom? E estaremos hoje à tarde, né? Último recadinho. Isso aí. Numa mesa redonda, pessoal, trazendo esse aspecto da teleenfermagem em diversos contextos. Eu trazendo um pouco mais esmiuçado para vocês como que isso está sendo feito na saúde mental. Outra colega na saúde materno-infantil e a última colega apresentando toda a parte científica, né? Dos resultados de tudo isso que nós temos feito na tele. Então, um beijo, obrigada, Paola. Gente, tô aguardando vocês no próximo episódio, porque tá incrível. Tchau, Tchau, pessoal.